recebi no dia seguinte. Eu acho que é. Isso aí, galerinha. Primeira aula de revisão da Física B, 2 semanas atrás, nós começamos ótica geométrica. Vimos vários detalhezinhos. Os princípios da ótica geométrica: a luz anda em linha reta, os raios de luz são reversíveis, os raios de luz são independentes. Os meios podem ser opacos, a luz não passa, transparente, a luz passa organizadamente, translúcido, a luz passa sofrendo difusão. A fonte de luz pode ser pontual, ou gera região iluminada ou gera sombra. Pode ser extensa, sombra, penumbra, região iluminada. Pode ser primária, emite luz própria, secundária, reflete luz de outra. Incandescente, emite luz a alta temperatura. Luminescente, emite luz a baixa temperatura. Bioluminescente, forma de dividir de luz. Quimiluminescente, reação química. Fosforescente, continua brilhando após o estímulo. Fluorescente, só brilha durante o estímulo. Nós vimos as leis da reflexão. Raio incidente, raio refletido e reto normal são coplanares. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Reversibilidade do raio da bola. Não, na verdade é um princípio da ótica geométrica. É um princípio da ótica geométrica, boa colocação. Nós vimos ainda que o espelho plano gera uma imagem de mesmo tamanho, virtual, direita, porém reversa. Nós vimos que ao deslocar o espelho de uma distância tal em relação ao espelho, a imagem desloca-se com o dobro da velocidade do espelho. Nós vimos que ao rotacionar o espelho de um ângulo de 30 graus, os raios refletidos rotacionam 60, o dobro mais uma vez. Nós ainda vimos que se 2 espelhos planos são colocados próximos um ao outro, acoplamento de espelhos vai gerar várias imagens, né, para cada objeto. E tem uma fórmula para calcular o número de imagens para cada um objeto. 360 sobre alfa, menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Não que não tenha faltado alguma colocaçãozinha ainda, mas foi mais ou menos por aí o caminho da aula. Lembrando que a aula é um momento bizarro, onde no momento de desespero a gente tenta ensinar alguma coisa para alguém. Um momento mágico, quando as nádegas encostam na cadeira, tu pega o livro e sofre em cima do livro para tentar assimilar como protagonista, sozinho, a informação. Aí tu é rei, aí tu é rei. Por isso que a gente precisa de vocês hoje à tarde, essa tarde chuvosa, deliciosa para fazer exercício física e acumular dúvidas. E essas dúvidas podem ser tiradas aonde tu quiser, seja um colega ninja, seja na assistência, que eu acredito que agora vai ser normal. Então, ó, espelhos esféricos é o novo entre aspas, né? Novo para o super. Primeira coisa, tem que saber dizer se é côncavo ou convexo. E não te esquece, não interessa para que lado o cara está virado. Interessa quem é a superfície espelhada. Esse cara, por exemplo, côncavo, esse cara aqui, côncavo, porque está cavado, ó, só virou um lado, ó, mas ele continua sendo côncavo, certo? Cuidado, côncavo, côncavo. Esse aqui, parte de fora da esfera, parte de fora da esfera espelhada, convexo, côncavo. Galerinha, para o aluno que é mais filosófico, professor, as duas partes estão espelhadas. Convexo, côncavo, convexo. E convexo de côncavo. Pode ir, né? O cara fica meio doido, né? Deixa eu ver. Convexo. Oh, tenho certeza que é convexo. Fala, Asdrubal! Não! Côncavo! É côncavo, com certeza. Tá resolvida a brincadeira? Pronto, ou seja, depende de onde tu vai olhar, né, cara? Aí tu vai classificar de um jeito ou do outro. Não vai dar um nome especial pro cara só porque agora tá dos dois lados espelhados. Tu não vai usar os dois lados ao mesmo tempo, é possível. Ou tu tá de um lado ou do outro. O dia que tu te separar o meio e ficar com um lado de cada lado, aí tu pode chamar de côncavo convexo ou convexo côncavo. Fora isso, tu vai dar nome pro lado que tá olhando, né, cara? É claro. Beleza? Mas tu vê, pode cair uma questão dessa, o cara dá uma travada, porque o professor me ensinou que podia estar espelhado os dois lados. E na verdade o que falta é um pouco de filosofia. Faltou a aula de filosofia para te acertar essa questão. Beleza? A galera fica rindo, né? Mas a filosofia e a física são intimamente conectadas, tá, galera? A primeira forma de ciência pode isso foi filosofia. Como é que é? A primeira forma de questionar a vida da filosofia. Exatamente, a própria ideia de átomo, né? Remete à filosofia na Grécia Antiga, perfeita. Ô galerinha, olha só. Além de saber o nome dos espelhos, nós temos que conhecer os elementos. E os elementos são iguais tanto para um quanto para outro. Vértice, eixo, principal. Se tu continua a esfera que deu origem ao espelho, vai ter o centro da esfera, que agora é chamado de
centro de curvatura. E o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice é o foco. Esses são os elementos. Também vale lembrar que a distância entre vértice e foco, que é igual à distância entre centro de curvatura e foco, é chamada de distância focal. E já que esse tamanho aqui é chamado de raio de curvatura, fica meio óbvio que o raio de curvatura são duas distâncias focais. Esta fórmula, via de regra, nem é fornecida, tamanha a simplicidade dela. Tem um limite, né? Sim, tem as condições de nitidez de Gauss, né? Quando a gente pega um espelho esférico, a gente tem que traçar duas retas das extremidades desse espelho até o centro de curvatura. Se esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo de abertura, for maior que 10 graus, esse espelho é uma merda, vai ter uma imagem borrada. Condições de nitidez de Gauss. Então, na verdade, quando a gente faz os desenhos todos, nós estamos considerando que estamos respeitando as condições de nitidez de Gauss. Que os raios que saem do objeto e chegam no espelho são quase paraxiais, paralelo ao axis, né? Paralelo ao eixo. Ou seja, boa parte disso que nós estudamos aqui, na prática do dia a dia pode falhar se tu não obedecer a essas condições ideais, né? E aí tu teria que fazer cálculos muito mais complexos para poder determinar o que está acontecendo. Ótima colocação. Galerinha, para que a gente possa avançar nos espelhos esféricos, nós temos que lembrar dos raios principais ou raios característicos. Pegar aqui um espelho côncavo para ver se a galera me ajuda. O raio que chega paralelo sai pelo foco, pela reversibilidade dos raios de luz. O raio que chega pelo foco sai paralelo, claro. O raio que atinge o centro de curvatura volta sobre ele mesmo, ele bate em cheio no espelho. O raio que atinge o vértice, todos obedecem à segunda lei da reflexão, né? Todos eles, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A gente decora eles porque eles são bons de desenhar. No espelho convexo é sempre um pouco mais delicado fazer o desenho dos raios. Cuidado, as questões discursivas estão aí. Não pode zerar numa questão discursiva. E ele pode muito bem te pedir, esboce um espelho tal e alguns raios característicos. O cara que nunca fez numa tarde, por mais que tenha me visto fazer 1000 vezes, não vai fazer. Por isso que hoje à tarde o ideal era tu pegar uma aula dessas aí e tentar de cabeça, olhar um tópico, será que eu sei fazer aquele desenho? Olhar um exercício, será que eu sei fazer? E não conseguindo fazer, dar uma voltadinha, fazer o teu esforço aí para dominar essa questão. Como é que é? Isso, chega paralelo para saber se saiu pelo foco, né? Tu faz uma pontilhada até o foco, ó, pronto, chegou paralelo, saiu pelo foco. Não é tão mais difícil. Para saber se chegou no centro de curvatura, tu prolonga, bateu no centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. E o do vértice não mudou nada na técnica de desenhar. Tu pega a distância do raio até o eixo principal, duplica ela para baixo para cima, faz teu raio passar por ali. Por mais que não pareça, o ângulo de incidência está assim muito próximo do ângulo de reflexão. Teu desenho está honesto. Por que vale a pena decorar esses 4 raios característicos? Primeiro que ele pode te perguntar diretamente na UFSC. 01. Para o espelho esférico, o raio que chega paralelo sai pelo centro de curvatura. Falso, que é isso? É um absurdo. Falso. Então, na verdade, eles podem te perguntar diretamente um desses raios. Mas a utilidade verdadeira de conhecer esses raios é que através deles a gente pode fazer a determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. Isso aqui sim que é mais útil. Então eu vou pegar o espelho côncavo, vou determinar aqui o foco e o centro de curvatura e vou fazer mais desses. Vou fazer mais um aqui, foco, centro de curvatura, vértice. E agora que eu fiz esses espelhos, eu vou perceber que tem várias posições possíveis para o objeto diante desses espelhos côncavos. Observem que eu estou tendo o carinho de pegar 4 quadradinhos do quadro para a distância focal e 8 quadradinhos para a raio de curvatura, respeitando aquilo que nós acabamos de discutir sobre o espelho. Só mais umzinho. Centro de curvatura, foco, espelho convexo é nosso amigo, basta um deles para a gente fazer o estudo. Foco, centro de curvatura. Observem vocês, meus queridos, que eu posso botar um objeto atrás do centro de curvatura, bem atrás eu vou colocar. Eu posso colocar um objeto bem no centro de curvatura. Eu posso colocar um objeto entre
foco vai dar merda. E entre foco e vértice. E tu poderia simplesmente decorar todas as características de cada uma das posições. Eu acho que é difícil decorar tudo isso. Mas dá. Os caras é tarado, ele faz isso na mente, desenha na mente do filho, detona, não tem problema. Mas se o cara não gastou muito tempo com isso, basta uma tarde tentando fazer esse desenho, acabou. 20 anos depois ele, o raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Pronto, onde os raios se encontraram é onde está a imagem, características da imagem. Invertida, real e menor. Real porque ela é feita de raios de luz que se encontraram ali. Se tu botar papel ali, fica estampado no papel a imagem. Aproximei o objeto, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E nesse caso, esse raio deveria, olha só, o fato de o meu desenho não estar legal, ia fazer a imagem ficar um pouquinho à frente, tá vendo? Isso é porque a minha reta não ficou perfeita, mas eu sei que ele deveria estar na mesma posição. Então eu não estou respeitando o meu desenho. Por quê? Porque ele ficou uma merda. Vou fazer de novo. Primeiro, galerinha, ó, o que estava gerando aquele problema? O fato de meu espelho estar muito curvo. O espelho não pode ser muito curvo. O desenho já não vai fechar, mostrando que as condições de nitidez e Gauss não foram respeitadas. Por isso que ao desenhar um espelho, via de regra, a galera faz uma reta. Eu coloco curvinho para ficar mais didático, mas observe que a curvatura ela é bem tênue. Esse meu espelho ficou curvo demais, me arrombei. 1, 2, 3, 4, distância focal. 1, 2, 3, 4, centro de curvatura. O objeto tem que ficar bem no centro de curvatura. Aqui está o objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco. E o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Não importa se esse raio está torto, o que importa é que essa distância tem que ser igual a essa e o raio tem que passar ali. E dessa vez agora ficou honesto. Apesar desse raio estar horrível como essa distância aqui está honesta, eu estou obedecendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe então que a imagem se formou exatamente no centro de curvatura, portanto do mesmo tamanho, já que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, pela semelhança de triângulos, esses catetos têm que ser iguais. Continua real e invertida. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E os raios vão se encostar bem atrás do centro de curvatura. Características da imagem. Continua real, continua invertida, só que ela está aumentando. Quando o objeto foi se aproximando, a imagem foi se afastando e crescendo. O cara tem que estar esperando o problema aqui. Porque se o cara for só confiar no desenho, chega paralelo, sai pelo foco. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Eu ia desenhar de uma forma que os raios iam estar se aproximando. Eu tenho que esperar que esses raios vão sair paralelos, senão o desenho pode me trair. Isso, duas formas de falar dessa imagem. Está no infinito ou é imprópria? A imagem forma-se no infinito ou é imprópria? Duas formas clássicas de se referir a este fato. Se tu estiver usando o espelho de aumento da tua mãe, certamente esse espelho é côncavo e tu está entre foco e centro de curvatura para ele funcionar como espelho de aumento, que vai ser esse caso aqui. Se tu pega o espelho de aumento que tu usa e te afasta um pouco, vai borrar. E nessa hora tua cara está bem no foco, por isso que tu não te enxerga, porque a imagem então forma-se no infinito. Certo? Então quem tem espelho de aumento em casa pode brincar e vai ver todas essas situações. Uma outra aluna do outro colégio estava falando, pô, professor, passei trabalho com o espelho de aumento para poder enxergar isso tudo que o senhor falou. Eu tive que ficar me procurando um tempão para poder me ver de cabeça para baixo, pequenininha lá, quando eu me distanciei. Tu vê, né, cara? O cara que não tem raça, ele olha e isso aqui não funciona. Mas a colega, não, o professor me jurou que se não funcionar, chama um padre. Aí ela não queria chamar o padre, ela botou o espelho e ficou. E ela foi confirmando que à medida que ela se afastava, saiu daqui, borrou, ficou de cabeça para baixo grandona, ficou de cabeça para baixo do mesmo tamanho e ficou de cabeça para baixo bem pequenininha. Certo? Essa é uma forma de estudar. É uma forma bacana de estudar. Tu vê, tu acha que tu vai esquecer as características se tu viu com os olhos que a terra é de comer, né? E tu tinha um espelho na tua frente, se não fez. Faltou um pouco de raça também, né? Tem que pensar assim. Chega paralelo! É, não vamos perder fugida não. Chega no vértice! Ah, meu povo!
Direita sempre que é virtual é direita, sempre que é invertida é real. Isso ajuda bastante na hora de resolver problemas. Espelho convexo eu não me preocupo tanto, porque a galera decora isso aí, é VMED, mas tem que saber o que significa VMED, criatura. Virtual, menor e direita. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Já que os raios refletidos estão se afastando, prolonga, e ali está a imagenzinha, virtual, menor e direita. Se esse espelho convexo diminui a imagem, por que eu vou usar essa porcaria? Ele aumenta a área. Parabéns, aumenta o campo visual para ficar técnico, né? Aumenta o campo visual, show de bola. Então eu diminuo o tamanho das imagens, mas cabe mais imagem no meu campo de visão. Então a vantagem é essa aí. Pois não. Retrovisor de carro, espelhos internos de lojas de conveniência, né? E supermercados, tem só um guardinha e o guardinha tem que olhar a loja toda. Tu bota em alguns lugares estratégicos esse espelho, pro guardinha que está ligado conseguir ver os caras, né, passando alguns produtos através do espelho e diminuir bastante, né, esse problema. O ônibus, com certeza, o ônibus. Ô galerinha, olha só, não adianta a gente ficar só no desenho. Se a gente depender só de desenho, alguns problemas mais complexos, já que a gente não vai ter transferidor, não vai ter régua, né, para poder desenhar e matar geometricamente o desenho, poder matar geometricamente o problema, seria legal a gente fazer conta também. E aí vamos lá, aquela equação que eu na primeira aula revisei para a câmara escura, lembra? A igual a I sobre O, que é igual a menos P', sobre P, ela também pode ser usada para espelhos esféricos. E 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' também vai ser usada tanto para espelho esférico quanto para lentes, né galera? O segredo aqui é saber os sinais. I e O para cima, para baixo, tranques, tranquilo, tranques. F, P e P'. F, P e P' são medidos na horizontal. Se é real, positivo. Se é virtual, negativo. Eu brincava que luz, positivo, trevas, escuridão, negativo. No começo eu brincava assim. Por que eu abandonei essa brincadeira e estou falando real, positivo, virtual, negativo? Porque as lentes, a luz vai atravessar pela lente. Vai ter luz dos dois lados, aí tu vai achar que tudo é sempre real. Se tu pensar na luz, nas trevas, né? Por isso que eu prefiro que tu lembre, real é mais gostoso, positivo, virtual não é tão bom, negativo. Aí é assim que mata a charada. Cuidado, estou falando para F, P e P'. I e O é mais fácil ainda, para cima mais, para baixo é menos. Tu tem que exercitar, cara. Tem questão que é demoníaca, tem questão que é idiota. Aliás, qual espelho tem distância focal virtual? Qual espelho tem distância focal virtual? O foco do espelho convexo está na parte que não tem luz, tá vendo? É virtual, por isso que espelho convexo, a distância focal negativo. Negativa por ser virtual o foco. Então ele vai falar na UFSC, o espelho convexo de raio de curvatura 40. O que tu pensa? Menos 20. Concorda comigo? Que a distância focal é metade do raio de curvatura, né? Ele não vai te lembrar isso no dia. Então fica ligado. Os grandes erros da galera em espelho convexo aí é esquecer que a distância focal dele é negativa. Já vamos com a situação mais bizarra que poderia aparecer na tua vida nesse quesito aí, ao meu ver. O mais terrível que poderia aparecer seria algo do tipo assim, ó. O cara pega uma situação como essa aqui, ó. Manja, pega essa situação aqui, ó, e bota um outro espelho aqui, ó. Filho da mãe. E aí a gente pergunta, sabendo que o objeto está a tal distância do espelho côncavo de distância focal tal, e na frente deste, a uma distância tal dele, um outro espelho côncavo de outra distância focal, determine a posição final da imagem gerada pelo segundo espelho. Claro, a imagem gerada pelo primeiro espelho vira objeto para o segundo espelho. Se esse espelho tivesse aqui, ia ser tudo normal. Esse objeto seria um objeto real, porque a imagem é real. Apesar de estar de cabeça para baixo. Então o O fica negativo por estar de cabeça para baixo, sem problema nenhum. Porém, nessa situação, esses raios não vão mais se encontrar, vão virar pontilhadas, prolongamentos. A imagem passa a ser virtual, olha que bizarro. Virtual para esse espelho 2. E o que acontece? O P, que é a posição desse objeto,
pela primeira vez, digamos assim, virtual, fica negativo. O P ficaria negativo. Que nós nunca fizemos exercício assim, né? Porque não acontece. Caiu na UDESC uma vez uma situação dessa como Lentes, há uns 2, 3 anos atrás, certo? E se o aluno tivesse um pouco de paciência, ele ia perceber sozinho ali fazendo as continhas que opa, está dando algum problema. E pela descrição do problema ele ia perceber que era justamente isso que estava acontecendo. Nesse caso a imagem real se formaria além do segundo espelho. Então este P, que é a posição do objeto, ficaria menor que zero, ficaria negativo, uma raridade. Mas aquilo ali também não ficaria negativo? Esse daí? Se eu tivesse um outro espelho, para poder receber a luz vinda daqui, sim. Então, ó, tem um espelho aqui, certo? Aqui ela já é virtual. Se isso aqui é um objeto, o P dele vai ficar negativo. Tudo bem? O problema é que isso já era de se esperar, né? É uma imagem virtual. Vai virar um objeto virtual. Porém, aqui a imagem era para ser real. Tu faz o primeiro cálculo, o P' dá positivo. Este P' positivo não quer dizer nada. Na verdade, o fato de um novo espelho ter sido colocado antes da imagem se formar, isso aqui já não é mais raio de luz, é prolongamento. Então, nesse caso é mais confuso, porque era uma imagem real, que devido à posição do segundo espelho, virou objeto virtual. Então, eu acho que é mais confuso porque objeto real, objeto virtual. Objeto real, objeto virtual, dependendo da posição do espelho. E se o espelho estivesse aqui, e objeto virtual, sempre em qualquer lugar, certo? É por isso que eu acho que era mais perigosa aquela situação, tá? Outra, galera, só vais fazer exercício casca grossa desse se tu estiver acertando os básicos. Se tu não estiver acertando os básicos, tu estás proibido de fazer o exercício ninja. Tu está proibido. Vai fazer o básico, vai aprender a comer o feijão com arroz. Um dia tu pensa no exercício foda. Não é agora aos 45 do segundo tempo que tu vai querer, né, virar o santo do pau. Não fez merda nenhuma ao longo do ano, agora vai querer pegar coisa casca grossa. Dei uma dica aqui, porque eu sei que tem muita gente aí que vem batalhando comigo o ano todo. E mata esse exercício que eu acabei de falar, se botar para fazer. É só lembrar que o P raramente fica menor que zero. É uma ideia rara. E isso eu estou falando para o cara que sabe o básico, né, gente? Professor, eu estou meio perdido, faz essa aqui, ó. Só a continha básica desses dois aqui, tu já vai ser rei na UFSC, já vai ser rei. Certo? Só acertar o básico. Plano bissetor? Isso, adivinha, galerinha, olha o nome, plano bissetor. Quase isso, a bissetriz divide o ângulo em dois lados, não é? O plano bissetor divide um setor em dois setores. Plano bissetor, vou dividir aqui, ó. Aqui, eu passei um plano bissetor na sala de aula. É para mostrar para o cara que eu estou falando o problema, falar que eu dividi aquela região em duas, certo? É mais ou menos, ó, podemos dizer que a nossa superfície de separação entre dois meios é um plano bissetor. Então a piscina está bem paradinha. Tem a água e tem o ar. A superfície de separação é um plano bissetor. O espelho tem que ter um tamanho mínimo ou máximo para poder seguir essas regras aí? Na verdade, não é o tamanho do espelho, porque se eu, exatamente, por isso que a regra básica para definir se o espelho vai ter condições de 10 graus é aquela. Mede esse ângulo. Esse ângulo tem que ser menor ou igual a 10 graus para o espelho ser decente. Isso já fala do tamanho do espelho. Tanto porque se o espelho aumentar muito, o alfa aumenta muito, não pode ter um espelho grande. Se tu quiser ter um espelho grande, vai ter que deixar o centro de curvatura mais distante, que aí o ângulo diminui. Tu concorda que se isso aqui vier para cá, o ângulo diminui? Então, quer um espelho grandão? Putz, vai ter que ter um raio de curvatura grandão também, senão já não respeita as condições de nitidez de Gauss. Show de bola. Ô galerinha, eu não posso deixar de falar de lentes. Eu não posso, porque se eu falei de espelhos esféricos, se eu gastei o tempo falando de espelho esférico, eu preciso que tu guarde na mesma região do cérebro as lentes. Porém, para poder falar de lentes, eu preciso falar de um fenômeno diferente da reflexão, que é a refração. Para poder falar da refração, eu tenho que lembrar a vocês o que é índice de refração absoluto. Tem o absoluto, então também deve ter o relativo. Índice de refração relativo.
índice de refração absoluto é só pegar a velocidade da luz e dividir pela velocidade da luz neste meio que eu estou estudando, por exemplo, no material X. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é o famoso 3 vezes 10 a 8. Coisa linda? Índice de refração relativo do material A em relação ao material B é NA sobre NB. Se tu coloca aqui C sobre VA e ali embaixo C sobre VB e faz a divisão de fração, cortando a velocidade da luz, fica VB sobre VA. Isso pode ajudar, dependendo do tipo de questão, isso pode ajudar. Galera, cuidado, hein? O que acontece se o N é 2? É porque a velocidade da luz no meio é 2 vezes menor que a do vácuo. O que quer dizer se o N é 3? É que a velocidade da luz nesse meio é 3 vezes menor. Quanto maior o N, menor a velocidade. Obrigado? O cara também tem que saber, ao olhar num desenho como esse, ó, material A, material B, reta normal, raio incidente. Vamos supor que é o caso clássico, ar-água. Qual era a dica que eu dava para vocês para saber se o raio aproxima ou afasta? Quanto mais rápido ele afasta do normal. Isso, aumenta a velocidade e aumenta o ângulo. Diminui a velocidade. Aonde que a luz é mais rápida, no ar ou na água? No ar. No ar, então ela vai diminuir de velocidade se aproximando da normal. Então tu vê, cara, só de lembrar dessa macetezinha tu já mata algumas questõezinhas de refração que eu prometo a vocês. Se nós pensarmos na reversibilidade dos raios de luz e botarmos um objeto na água, alguém que olhar esse raio de luz, o cérebro desse alguém vai falar para a pessoa que o objeto está muito mais no raso do que a pessoa enxerga, né? Isso é perigoso, crianças sofrem com isso, olham uma piscina, acha que é rasinho, pula e tá muito perigoso, não pode bobear. Certo? Não, além da natação, né? Tem aquele videozinho do Facebook, né, que me mostraram uma vez, uma criancinha que cai na água, bebezinho, já viram aquele? Para quem vai ter filho, como vocês todos, vale a pena. O meu primo teve uma bebezinha há pouco tempo, colocou na natação, né? Tem até uma certa idade que pode mergulhar o bebê debaixo d'água. Ele já vem preparado para trancar a respiração. Depois de uma certa idade já não pode mergulhar o bebê na água, tem que esperar ele ficar velhinho para ensinar ele a trancar a respiração. Curioso, né? E o vídeo, na verdade, fala uma coisa que é famosa, né? Tu tem uma piscina na tua casa, tem um filho pequeno, o filho começa a andar para todo que é lado, um dia tu cata teu filho na piscina, né, cara? E se não tiver preparado pela natação, né, do bebezinho, vai morrer, né? E então tem um vídeo no YouTube, no Facebook, que me mostraram um tempo atrás, que o bebezinho tá lá e o bebezinho cai na piscina, mas não tem ninguém, cara, dá uma agonia terrível que não tem ninguém próximo. O bebezinho cai virado. Aí o bebezinho vai lá, vira e fica curtindo uma bolinha, boiando na água e tal, e passa vários minutos ele berra. Aí vem o pai, tira o bebezinho da piscina e tal. Ou seja, né, o casal sabia que uma hora ia acabar acontecendo, já botou o bebezinho na nataçãozinha, e essa nataçãozinha não ensina o bebê a nadar, mas ensina o bebê a boiar e a sobreviver a uma situação de emergência. Então é incrível realmente, né, a capacidade que o ser humano tem de sobreviver, né, cara? O cara dá vontade de bater, cara. Óbvio, tá vendo o filho, vontade de espancar o pai, o filho da puta do pai que deixa o bebê preto na piscina, né, mesmo que o bebê saiba nadar, não sabe nadar, não tem problema. É só isso, né? Porque vai que um dia o bebê não vira, ou vai que bate com a cabecinha e, né, dá uma desmaiadinha. Aí não, desmaiadinha. Só foi você na meia hora. Ó, continuando. Nós precisamos das leis da refração. A primeira lei eu não vou escrever porque eu escrevi ela já na aula anterior. O raio incidente, o raio refratado e a reta são coplanares. Então pronto, vou escrever aqui coplanares para vocês lembrarem. Segunda lei, essa é mais importante, conhecida como lei Snell-Descartes. Em alguns livros aparece NA sobre NB é igual a seno de R sobre seno de I. Eu não gosto. Isso, fico orgulhoso. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída. Muito obrigado. Com essa lei aí, galerinha, já dá para matar um monte de questãozinha de refração. Mas eu só comecei a falar de refração para poder te ensinar lentes. Afinal, as lentes esféricas, elas usam a refração para desviar a luz.
Afinal, isto é refratar, né? Refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Bom, agora que nós revisamos as leis da refração, a gente pode começar a falar um pouco de lentes esféricas. Pois não? Olha só, tá aqui na apostila. Regra geral. O índice de refração aumenta à medida que a densidade do meio aumenta. Assim, N de sólidos é maior do que líquido é maior que gases. O ar não é feito de nitrogênio, oxigênio, que eu coloquei na água. Parabéns, mas estava raciocinando. Em algum momento achasse que estava incoerente, fosse pensar de novo e conclusão, está coerente mesmo. É uma forma de estudar. N da água é 1,33, certo? O N do ar é praticamente 1. Aliás, qual é o N do vácuo mesmo? Por definição é 1, né? Porque a velocidade da luz no vácuo dividido por ela mesma. O N do ar, galera, ele é muito pequenininho, 1,00027. Eu falava para vocês e continuo ainda, tá? 3, ó. Ou seja, no ensino médio é 1, beleza? O N da água é 1,33, não precisa decorar, estou dando valores só para tu sentir que muda pouco a velocidade, não é uma mudança radical. Um N grande pra caramba é conhecido como o N do cristal. O cristal, por exemplo, um diamante, ele tem um N de 2,42, se não me engano, e é considerado altíssimo, por isso o brilho do cristal. Porque a luz fica presa por reflexão total na parte interna do cristal e por isso ele brilha tanto, certo? O N do vidro, por exemplo, o vidro Crow, é aproximadamente 1,5. Tá? Então, para a gente ter uma noção de alguns índices de refração aí. Não precisa decorar, exceto esses dois tem que saber, tá? Porque é muito básico aquela ideia ali, é importante que tu saiba. Bom, galerinha, olha só. Já que nós vamos começar a dar uma estudada em lentes esféricas, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar para o aluno é que tem as famílias dos bordos finos e dos bordos grossos. Quero ver se vocês me ajudam a lembrar os nomes, hein? Essa aqui, por exemplo. Plano convexo. Convexa, porque eu não cavei plano convexa, então? Biconvexa. Não cavei biconvexa. Plano cavadinha, plano côncava. Cavou, bicôncava. O perigo é essa e essa. Já que a família bordos finos termina com o sobrenome convexa, tem que ser côncavo-convexa, que nem as primas. Convexo-côncava, porque as de bordos grossos terminam o nome em côncava. Aliás, são chamadas de lentes convexas e são chamadas de lentes côncavas também, além de bordos finos e bordos grossos. Cuidado com o que eu vou falar, gente fina aproxima. 99% dos casos convergentes. Bordos, gente grossa afasta, 99% dos casos divergentes. Eu estou falando que é 99 porque tem exceção. A lente de ar eu gosto de vidro. Oh, que bonito, né? Se mudar a posição dos meios. Apesar de eu estar percebendo que muitos de vocês estão acompanhando com grande qualidade a aula, eu gostaria de lembrá-los por que o formato geométrico da lente determina o seu comportamento óptico. Porque tem questão discursiva, não se esqueçam, não pode zerar nelas. E a questão discursiva pode ser. Letra A, prove por que uma lente de bordos finos é convergente. Porque eu acho que assim, porque ao aproximar os raios de luz, daí. Tem tudo a ver com isso. Agora, ó como é que tu vai provar no dia da prova. Faz 2 raios penetrando numa lente de bordos finos, avisa que ela é de vidro e está imersa no ar, e tira uma reta normal ali onde o raio vai sair do vidro para o ar. Ó. E já que a velocidade vai aumentar, o ângulo vai aumentar. Aqui seria passar reto, para o ângulo aumentar tem que abaixar o raio. É por isso. É porque o comportamento óptico, da refração, determina, né, dependendo da curvatura dessa face. Se a face estivesse aqui, ó, seria o contrário, né, o raio ia ter que subir. Mas como a face está virada para cima, para o ângulo aumentar, o raio tem que descer. Aqui tem o plano de separação entre vidro e ar. Aqui está a reta normal. Aqui seria o raio passando reto. Como do vidro para o ar a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, tem que subir. É por isso que uma lente de vidro imersa no ar, tendo bordos finos, vai ser convergente, não tem jeito. Quer testar melhor ainda? Faz o contrário. Pega uma lente de bordos grossos e testa.
Testa a lente de bordos grossos. Plano, côncava, raio entrando com ângulo zero não refrata, né? É só jogar na lei. Se o ângulo de incidência é zero, se ele de zero dá zero na esquerda. Para poder dar zero na direita, o R também tem que ser zero, por isso que não desviou. O senhor parece que desviou. Não, não desviou. Chega paralelo, sai pelo foco, eu não sei onde é que está o foco, não é o objetivo. Olha ali o plano de separação entre vidro e ar. Olha a reta normal. Essa reta normal apontava para cima, para afastar dela tem que ser para baixo. Essa reta normal aponta para baixo, para afastar dela o raio tem que ir simples assim. Plano de separação, reta normal. Se afasta normal porque a velocidade aumentou, divergiu. Agora imagina o seguinte, imagina que fosse uma lente de ar imersa no vidro. Claro, pô! Imersa como? O senhor pega um bloco de vidro, corta o vidro ali dentro e deixa o ar ficar ali dentro. Pronto. Ar e vidro, mudou. O raio, na hora que vai do ar, eu falei para vocês? O raio vai. Ó, quando o raio vai do ar para o vidro, a velocidade diminui. Para a velocidade diminuir, o ângulo tem que diminuir, aproxima da normal, e por isso o raio sobe nesse caso. Cuidado com a exceção, hein, galerinha? Dá pra ter reflexão frontal nesse caso? Sim, nesse caso, se fosse uma lente de ar imersa no vidro, a velocidade da luz ia ter que diminuir, não pode. Mas na situação oposta pode. Por isso mesmo que se tu pegar, ó, se tu olhar bem de lado, vai ficar super espelhado. Por isso, está ocorrendo reflexão total. Né? Se tu olhar bem de lado, ó, tu consegue ver o reflexo muito melhor do que se tu olhar de frente. Ah tá, foi pra longe, agora eu não consigo chegar no óculos aqui logo. Galerinha, além de a gente entender um pouquinho sobre o comportamento óptico das lentes, nós precisamos estudá-las um pouquinho além ainda. Vamos revisar agora quais são os elementos das lentes. Aliás, olha só, ao fazer esta representação aqui, o que tu enxerga? Cuidado! A nossa dica era pensar nos bordos finos, mas e se for a exceção? Pode ser bordos grossos. Eu quero que tu, olhando para esse desenho, pense lente convergente. Não interessa se é bordos finos ou bordos grossos. Mas realmente, né, lembra bordos finos? E geralmente é. Mas e se for a exceção? Por isso que eu quero que tu não decore que ao olhar isso é bordos finos. Eu quero que ao olhar esse desenho que parece bordos finos, tu entenda convergente. Porque se for a exceção, é bordos grossos. Sempre que eu desenhar uma lente, desse jeito, ó, eixo principal, e fizer a lente assim, que parece bordos grossos, eu quero que na tua cabeça venha divergente. Porque se for a exceção, pode ser bordos finos. Vai ter foco, só que agora não é mais um só, são dois. E além do foco vai ter o ponto anti, e não é só um, são dois. Cuidado, gente. Agora olha só o cuidado que tem que ter. Se a luz vem da esquerda para a direita, o raio que chega paralelo sai pelo foco. Como a lente é convergente, tem que aproximar. Como a luz que sai vai formar imagem, este é o foco. Imagem, ponto de principal. Foco, ponto de principal. Se a luz estivesse vindo de lá, o raio convergiria para esse foco. Já ia mudar. Esse seria o foco imagem, esse o ponto principal imagem. O que eu estou te dizendo é que o nome do foco depende de onde a luz vem. Como via de regra a nossa luz vem da esquerda para a direita, a gente está sempre treinando assim. E se o cara na questão discursiva começa com a luz vindo da direita para a esquerda? Tu não pode, né, travar nessa hora, tem que continuar com raça, pô. Então, ó, o raio, peraí. Foco, ponta de principal. Foco, ponta de principal. O raio que chega paralelo, mas como essa lente é divergente, faz a pontilhada, afastou. Esse foco ajudou a formar a foco imagem, ponta de principal,
Foco objeto, ponto de principal objeto. Por que ficou invertido de uma lente para outra? Porque uma era convergente e outra divergente, e em ambas a luz veio da esquerda para a direita. A direção da onde a luz vem é importante. Lembra isso? O raio que chegou veio do objeto. O raio que sai vai formar a... Usa isso para matar qual é o foco objeto, qual é o foco imagem. E já revisamos um raio característico, né? O que chega paralelo sai pelo foco. O que chega pelo foco e chega pelo foco objeto, porque a luz veio do objeto. Mas e se a luz chegar pelo foco imagem? Não interessa, tu não vai saber dizer para onde é que esse raio vai. Olha que perigo. Tá? Se o cara, imagina, ó, podemos afirmar que a luz que chega pelo foco imagem sai paralelo. Não posso afirmar. Então tu vê, tu decorar simplesmente, chega pelo foco, sai paralelo, que nem um zumbi não funciona também. Se o cara quiser te sacanear, ele te sacaneia. Claro que seria uma puta de uma exceção, né? Seria meio que uma imagem própria, então? Não, na verdade eu não... Se eu quiser saber o que acontece com esse raio aqui, cara, eu teria que ter ou o formato da lente bem definido na minha frente, ou usar as equações. E outra, eu estou com um raio só, não tem imagem. Eu tenho que ter dois raios, né? Eu simplesmente fui desenhar um raio ali ingrato. Ou seja, se eu tiver um objeto aqui e quiser definir a imagem dele, eu vou tirar dois raios que eu conheço. Eu não vou pegar um raio do mal que eu não sei quando é que ele vai. Tá? Então cuidado, galera. A luz que chega veio do... A luz que sai vai formar a... Chega pelo foco. Tem que chegar pelo foco objeto, porque a luz vem do objeto. Ó, chega pelo foco. Eu não sei. Chega pelo foco imagem, pô. Acabei de falar que tem que chegar pelo foco objeto. Tá vendo como é delicado? O cara fala num segundo. Se tu não botar hoje à tarde, quando na cadeira não for estudar isso, amanhã tu não lembra da aula e não lembra o que comeu, porra. Me ajuda. É reta final, mas se der um gás, tem 20 e poucos dias aí, né? 8 mais 14, tem 20 e poucos dias pra dar um gás, cara. Faz diferença. Mas foi de raspão. Faz diferença dar um gás nesse final. Tá beleza? Cuidado, ó, pra dizer que chega pelo foco e sai paralelo, tem que chegar pelo foco objeto para poder sair paralelo. Tá beleza? Cuidado com isso, tá, gente? A luz chega no centro óptico, passa reto. Olha que delícia, esse raio é o mais gostoso de desenhar. Ó. É um raio que se comporta igual, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Ou seja, quando a luz chega pelo centro óptico, é como se a lente não estivesse ali. A luz passa batido. Falta um. O raio que chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto, chegou pelo objeto, passa pelo ponto de principal objeto. Saiu, vai formar a imagem, passa pelo ponto de principal imagem. Agora olha como é delicado esse raio aqui. Para eu saber se chegou pelo ponto de principal objeto, já tem que ter uma pontilhada. Ó. E para poder fazer o raio refratar na direção do ponto de principal imagem, tem que ter outra pontilhada. Divergiu ou não divergiu? Divergiu. E aí a partir daí nós vamos continuar na próxima aula de Física B. Muito obrigado pela paciência. Daqui a pouco estamos juntos. É aula faixa, será ou tem que sair? Acho que é faixa.